Oi, gente, bem-vindos a mais uma aula de Química do Coronavest. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rani e hoje vou ainda falar sobre Química Orgânica, mais especificamente as funções orgânicas. Eu vou tentar falar de algumas, não todas, mas a próxima parte vai ser com as fichas de tomate. Primeiramente, eu vou falar sobre os halogênios alcanos, ou haloalcanos, não importa o nome, que são basicamente assim. Aula passada eu falei sobre os alcanos, então temos os halogênios alcanos, que é um halogênio, que é da família, são famosos por ser uma substituição de um hidrogênio por alguém da família 7A. Então, por exemplo, a gente vai pegar o CH3, que até usei esse exemplo aqui. O CH3, vamos pegar o gás metano, que é o CH4. Aí, se você pegar o bromo e substituir, fazer uma substituição, então vai ser CH3BR. E é esse o nome. O nome do halogênio vem primeiro, mais o número de carbonos, mais o tipo de ligação, mais o tipo da ligação. Ou seja, por exemplo, o CH3BR é o bromo, porque é o nome do elemento, metano, porque met é um carbono, e ano, porque é a ligação simples. Também temos o carbono quiral. O carbono quiral é um carbono ligado por 4 ligações diferentes. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Vocês. Por exemplo, deixa eu botar aqui. CH3, CH2, CH3, OH. Isso aqui seria um exemplo de carbono quiral. Por quê? Porque ele tem 4 ligantes simples diferentes. Aqui, 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 aqui. E é só ele, por exemplo. Mas, por exemplo, se fôssemos pegar esse CH2, por que ele não seria o carbono quiral? Porque CH, H, CH3 e tudo que tem aqui. Então, C2, H5, ó. Então, ele não seria um carbono quiral porque ele tem 2 ligantes iguais, que são 2 hidrogênios. E carbono quiral, ele tem que ser 4 ligantes, peraí, vamos mudar. 4 ligantes diferentes. Então, por isso que ele não é um carbono quiral. Bom, tem umas regras. Se tiver ligação dupla, não pode ser carbono quiral, porque ele não vai ter 4 ligantes diferentes. Tipo, se for C dupla C, H, CH3, 2, 3, 4. E aqui, CH3, CH2O, acho que nem existe isso, CH2, CH, deixa eu pensar, C2H5, vamos dizer assim, e tivesse um OH aqui. Então, ele não seria um carbono quiral, porque esse até poderia ser, mas não ia ser, porque ele tem uma ligação repetida com o H3. Vou botar em vermelho aqui para vocês. Aqui. Esse aqui não poderia ser, porque ele tem 5 Hs, então ia ter uma ligação repetida. Esse aqui não poderia ser, porque ele tem uma ligação dupla. Nem esse carbono poderia ser, e carbono quiral só pode ser carbono quiral. Então aqui não pode, não pode. Aqui não pode pela ligação dupla, se tivesse tripla também. E aqui também. E esse CH3 também não pode, porque ele tem 3 hidrogênios. Então vai ser ligante diferente. Tem que ser ligante diferente. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Né? Um exemplo seria o petanol, que é uma introdução para álcool, que eu vou ensinar daqui a pouco. O petanol 2. Cadê? Então, petanol, quer dizer que são 5, 2, 3, 4,
limpo. E tem um álcool aqui. Quando eu for falar de álcool, eu falo disso, então. Então, um álcool aqui. CH3. Eu tenho 1, 2, 3. Tem um H aqui. Aí CH2. CH2 e H3. Certo? Então, esse aqui, vou botar em vermelho agora. Esse aqui não pode ser um carbono quiral porque tem 3 Hs. Não pode. Vamos pro 3. O carbono não pode. 2, 3, 4, 5. Esse aqui não pode, porque, como você pode perceber, tem 2... Quando você vê, tipo, H2 ou coisa assim, você já sabe que pode cortar. Então, esse aqui não pode, porque vai ser C2, 3, 4, 5. H5, O, H2 e o C2, H3. Então, esse aqui não pode. Como eu pulei, eu acho que vocês já sabem que é pro 2. Vai ser o 2, o carbono quiral, né? Esse aqui também não pode, porque também é repetido. Esse aqui também não pode, porque é repetido. E esse aqui? Esse aqui, então, a gente vai ter C3, 2, 4, 5... Não, 7. H7. OH. Um H aqui. E o CH3. Então, esse... E quando você identificar um carbono quiral, você bota um asterisco. Esse é o carbono quiral. Ou assimétrico, também pode ser assimétrico. Então, como vocês podem ver, CH4 não pode ser um quiral, porque ele tem ligações repetidas. E nem quando tem uma dupla ou tripla ligação, que eles têm que ter 4 ligantes diferentes. Bom, então a gente vai para álcool. Eu falei sobre o petanol. Mas o que é álcool? Álcool é uma função orgânica em que a hidroxila está ligada a uma ligação simples com o carbono, que está ligado com outros carbonos e hidrogênio em ligações simples. Por exemplo, se a gente tiver C dupla COH, isso aqui não é considerado álcool. É um enol, que Tomás vai falar para vocês. Mas não é considerado álcool. Um álcool seria o petanol, que eu acabei de fazer para vocês. Então, esse é assim. Vai ser o C. Vou fazer o COH. E a sua nomenclatura? A sua nomenclatura, como está aí, é o número de carbonos mais tipo de ligação mais ol. Então, esse aqui seria o CH2, OH, 2, H2. Esse aqui seria o propanol, porque tem um para identificar que é o álcool. Propanol 3, porque a gente também tem que identificar. Na verdade, seria um. Porque a contagem. Ai, não parece não. A contagem da cadeia tem que ser. Tem que ser de onde começa. Tem essas regras da UIPAC. Que a contagem da cadeia tem que ser pelo ramificação. Não ramificação, peraí. Tem que ser por função orgânica. Ramificação, onde estiver mais perto da função orgânica, onde estiver mais perto da ramificação, ligação dupla, tipo, se tiver uma ligação dupla aqui. Qual a primeira prioridade? A primeira prioridade é o OH, certo? Primeiro é função orgânica.
depois ligação dupla ou tripla, depois ramificação. Então, é 1, 2, 3. Como está no... Assim, se vocês quiserem botar no 1, pode ser, mas se você não botar também, considera que está no carbono 1. A ligação com a hidroxila. Então, isso é um álcool. A próxima... Peraí, eu vou dar uma parada. A próxima função, eu ainda não paguei, é o éter. O éter, ele é 2 carbonos ligados por hidrogênio, por oxigênio e hidrogênio. Então já sabem, para ter um éter tem que ter no mínimo 2 carbonos, né? Então, vocês podem ver aqui. Só a nomenclatura será. Tem 2 tipos de nomenclaturas. Tem a do IUPAC, que é o prefixo do menor hidrocarboneto mais oxi mais o hidrocarboneto menor. Por exemplo, temos aqui CH3. Então vai ser o prefixo desse, que é met, oxi, etano. E esse é seu nome da IUPAC. O nome usual é éter. Mais radical menor, então metil. Mais prefixo do radical maior, etílico, mais ílico. Então esse é o usual e esse é da IUPAC. Então a gente pega o hidrocarboneto menor, que seria esse aqui, no IUPAC, e usa o prefixo dele, que é o met, e pega o nome do hidrocarboneto daqui. Como são 2, é etano. E no meio tem o ox. No usual é o éter, aí o nome do radical, que eu lembro que eu falei pra vocês, que é a terminação etil. Então, metil, aí o prefixo, então, et e ílico. E esse é o nome usual do éter. O éter é muito importante, acho que vocês sabem, tem muita importância química orgânica. Então, o próximo são os fenóis. Os fenóis são meio como um álcool, mas nem tanto, porque eles são compostos aromáticos em que vão ter uma ligação de hidroxila. Então, o nome pode ser hidroxi mais nome do composto aromático. Se a gente pegar o benzeno, cadê? O benzeno. Nem desenha bem. E fazer uma ligação com o OH. Então vai ser hidroxibenzeno. Ou fenol. Esse aqui também é conhecido como fenol. Tem os nomes conhecidos. Esse aqui é o fenol. Se vocês derem uma pesquisada, dá pra entender. Não dá pra entender, mas vocês vão achar os nomes. Acho que tem uns aí que estão com os nomes popularmente conhecidos. Esse aqui é o fenol. E ele é muito usado também para fazer produção de cheiro, que ele mais o éter, se eu não me engano, forma o éster, que faz os cheiros aromatizantes. Esse aqui é conhecido como fenol. E temos 2 funções que são um pouco parecidas porque vem da redução, da oxidação do álcool, que são os aldeídos e acetonas, mas eles têm uma diferença. Os aldeídos, eles são formados, deixa eu ver aqui rapidinho, carbono com um radical, que pode ser qualquer um outro carbono, vamos dizer, com outro carbono. Não, troquei. Tá vendo que são muito iguais?
é um carbono ligado a uma dupla oxila, aqui, com uma ligação dupla do oxigênio, com 2 Hs. Pronto. Então pode ser só um carbono aqui, certo? Então, isso aqui é um aldeído. E como são os nomes do aldeído? Pode ter um carbono aqui também. Pode ser preparado. Pronto. A nomenclatura é número do carbono mais tipo de ligação mais al. Certo? Lembrem-se, al. E a acetona, que muitos conhecem pela acetona, né? Bom, tem uma coisa engraçada da acetona, que ela tem que ter pelo menos 3 carbonos. Então, a acetona vai ser C, aí C, C e dupla O. Então, ela tem que ter pelo menos 3 carbonos. Certo? Então, o nome vai ser número de carbono mais número de carbono mais tipo de ligação mais zona. Ou seja, por exemplo, deixa eu pegar aqui. A acetona, que é a propona, unicamente. C, dupla O, C. Então, CH. E isso aqui, ele não seria um carbono quiral, porque ele está com a ligação dupla, nem esse, nem esse. Então, CH3, C3, 3. Esse aqui está completo. CH3, CH3. Então, tem 3, então prop, propona. Propanona, hoje tô doida. Propanona. Então, é esse o nome da acetona. As características que eu acabei esquecendo de falar pra vocês. Vamos começar das acetonas. As acetonas são muito voláteis. Se vocês perceberem, se vocês deixarem aberto as acetonas, só das acetonas, em menos, acho que de 5 minutos, meio que vai sair, já vai estar metade da acetona evaporada. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Os aldeídos são redutores. Os fenóis, eu acho que eu falei de fenóis. Os aldeídos são preparados com... já fui eu dele. Os aldeídos são preparados com a oxidação do álcool, como acetonas, só que os aldeídos são redutores. E acetonas não são. Cadê? Os éteres, tem alguma? Eles são mais voláteis que o álcool. E eles não reagem muito. O álcool, ele tem uma volatilidade muito baixa, porque eles possuem a ligação de hidrogênio. E em baixas massas moleculares, eles podem se solubilizar com água. Se tiver, tipo, 1 grama de álcool, acredito eu, não. 1 mol, por exemplo, menos de 1 mol, eles podem se solubilizar com a água. Acho que é isso. Essa foi a aula. Cadê? Deixa eu voltar. Eu espero que tenham entendido. Qualquer coisa podem falar comigo. E é isso. Um beijo e até mais.